Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito e este é o Daniel e hoje nós vamos ensinar vocês aí a desenhar algumas figuras, né? São polígonos, nós vamos tratar de polígonos semana 6 do PET 3. E a nossa habilidade é descrever por escrito e por meio de fluxograma um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida utilizando régua e compasso, ou também com softwares. A parte de softwares eu não vou explicar aqui na aula de hoje, mas nós vamos usar aí régua e compasso, eu vou te explicar, você vai entender, tem certeza que você vai conseguir. Então vamos lá, primeira coisa é você entender como que a gente vai fazer uma figura, tá? Regular, e aqui eu vou dar um passo a passo, você não precisa decorar, mas você vai ter que saber todos esses passos, você vai ter que ir seguindo para desenhar uma determinada figura, tá bom? Então eu vou falar os passos primeiro, e aí na hora que a gente for fazer a figura, aí você vai entender melhor, mas é preciso você entender que você tem que seguir passo a passo do que eu vou colocar aqui para você, tá bom? Então, primeira coisa, quando você vai fazer um polígono regular, é você vai traçar uma circunferência do diâmetro lá que o professor pedir, ou um diâmetro que qualquer. O que quer dizer traçar a circunferência? É você fazer, deixa eu ligar a caneta, é você fazer uma circunferência, tá certo? Só que para isso você vai usar aí um compasso, vai usar aquele instrumento, não é que parece duas retinhas assim, ó, com uma ponta de alfinete e uma ponta de lápis. Então você vai usar aquele instrumento, vai colocar aqui no meio e aí você vai riscar em volta aqui, tá bem? É isso que é traçar uma circunferência. Bom, mas depois que você traçar a circunferência, o que você vai fazer? Você vai dividir o segmento AB, que é o diâmetro ali da circunferência, é o tanto que você abriu o seu compasso, você vai dividir essa distância, tá? Em um número de partes iguais à metade do número de lados do polígono, tá? Então, o maior problema aqui é você saber quanto que é a metade dos lados, tá bom? Então, por exemplo, se uma coisa tem 10 lados, quanto que é a metade? Exatamente, 5, não é? Se você tem, por exemplo, 12 lados, a metade é 6. Mas e, por exemplo, se for número ímpar? Tem 5 lados. Qual que é a metade de 5? 2,5, tá bom? 2,5. Aí, nesse caso, você tem que falar o meio, tá? A mesma coisa se for 7 lados, por exemplo, tem 7 lados. Qual que é a metade de 7? 3,5, tá bom? Então, a segunda coisa é a gente dividir esse pedaço aí na metade. Daqui a pouco nós vamos ver como é que a gente faz isso, mas vamos com calma, você tem que saber só o que você tem que fazer. Depois, nós vamos pegar esse lado aqui que eu dividi ele então, na metade do número e vou pegar esse pedacinho e vou transportar ele para o diâmetro da circunferência. Na hora de desenhar você vai ver que é mais fácil. E com a abertura do compasso, a gente vai fazer um traço em volta da circunferência. Daqui a pouquinho, nós vamos ver como é que a gente faz esse traçado do lado da circunferência, tá bom? Mas você tem que guardar que nós vamos fazer um traço do lado da circunferência. Próximo passo, nós vamos traçar um outro traço do lado da circunferência. Então, o que eu estou falando é mais ou menos uma coisa assim, ó. Você vai desenhar a circunferência, vai passar uma linha aqui, vai marcar alguns tracinhos, vai fazer um traçado aqui e vai fazer um traçado do lado de cá. Então, por enquanto, até chegar nesse ponto aqui, ó, o que eu estou te falando é isso. Você tem que fazer cada uma dessas coisas, uma de cada vez, tá bom? E depois você vai determinar os vértices do polígono e aí eu vou te explicar como é que você liga cada um desses pontinhos e aí, uma vez que você ligou esses pontos, passou umas linhas aqui, eu vou te explicar como fazer isso, e aí você vai desenhar o seu polígono. E aí você une e o polígono fica pronto. Então, são todos esses passos que você tem que seguir para desenhar qualquer polígono regular. Então, eu deixei o passo a passo até aqui, mas agora nós vamos para a parte prática, né? Como é que a gente desenha isso? Mas é bom que você saiba o passo a passo. Se você não decorar,
que você tenha escrito aí do lado ou que você tenha anotado para você não esquecer nenhuma parte, tá ok? Então vamos começar a desenhar. Aqui, ó. Exemplo, traçar um decágono. O que é um decágono? É um polígono de 10 lados, então eu vou traçar um polígono de 10 lados a partir de uma circunferência de raio igual a 2. Então o exercício, ele vem escrito, tá? Ele não vem te falando isso aqui que está dentro do parênteses, não, tá? Ele vai só te falar o que você tem que fazer. Então o que você tem que fazer? Traçar um decágono a partir de uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. Então é assim que o exercício vem, mais nada. Por isso que você tem que saber o passo a passo. Como é que você vai fazer isso? Né? Vai desenhar uma coisa da cabeça? Não. Você tem que saber o passo a passo para conseguir fazer isso. E aí nós vamos fazer juntos esse decágono para você ver como é. E não é difícil, tá bom? É só mesmo... tem que ter um pouquinho de atenção em algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, o raio da circunferência é 2. O que quer dizer isso? Você tem a circunferência e o raio aqui, ó, é 2 centímetros. Por que ele tem que falar isso? Para você abrir o seu compasso lá, ó. Você vai pegar a sua régua e vai abrir o seu compasso em 2 centímetros. Então você abre o seu compasso até 2 centímetros. É isso, para isso que serve essa informação. Você abriu o compasso em 2 centímetros e aí nós vamos começar agora a desenhar. Então, o que você precisa do exercício? Saber quantos lados, que é igual eu te falei, você tem que saber a metade. Metade de 10, 5. Você já sabe. E o raio? O raio você vai abrir o seu compasso. A partir dessa hora, você não precisa mais disso. Você precisa daquele passo a passo que eu acabei de te falar. Então vamos lá. Uma vez que você já abriu o seu compasso em 2 centímetros, e aqui eu estou fazendo de conta que tem 2, ó, e aí eu risquei aqui essa circunferência, porque aqui não tem como eu fazer com compasso, mas tem como eu te mostrar. Então eu risquei e fiz essa circunferência de raio 2 centímetros. Então daqui do ponto A até o ponto A, ó, tem 2 centímetros, e do ponto O até o ponto B também tem 2 centímetros. Porque você pode começar a riscar em qualquer lugar. Você só tem que riscar ela para um lado, para o outro e fazer essa voltinha, tá bem? Então você tem agora uma circunferência de raio igual a 2. É aquilo que eu falei. Primeira coisa é você desenhar a circunferência. Segunda coisa é a gente dividir. E aí é que vem, vamos dizer assim, a parte mais difícil desse desenho. Porque você vai fazer isso no cantinho. Então, por exemplo, a sua folha de caderno está aqui, ó. Você vai fazer a circunferência aqui, por exemplo, de raio 2. E esse desenho aqui, ó, ele vai ficar tipo aqui embaixo, ó. Tá bem? Ó? Ele vai ficar aqui embaixo. Então, esse desenho que eu fiz aí, ele vai ficar aqui embaixo da folha, ele não vai ficar dentro da circunferência. Ele é só um desenho para ajudar a gente a fazer o outro. Então, como que a gente vai pensar? Os 10 lados dividido por 2. Aqui eu estou escrevendo, mas você vai fazer isso de cabeça, igual eu falei, não tem que ficar escrevendo. Eu só estou escrevendo para você entender. 10 dividido por 2, 5. E aí eu vou pegar aquele pedaço da circunferência lá, os 4 centímetros, então essa linha aqui, ó, é o diâmetro. Eu vou riscar ali com a régua 4 centímetros. Então, vou riscar esse pedaço em 4. Essa linha e essa linha, eu vou fazer com a régua de qualquer jeito. Então, eu vou pôr a régua aqui, ponho a régua, por exemplo, e risco. Ah, mas qual? Só riscar. E aqui também eu vou só riscar. Então, vai ficar esse desenho aqui por enquanto, ó. Não tem essas linhas pontilhadas, não. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Você vai marcar 5 pontos. E como que você faz isso? De qualquer jeito. Você pega o seu compasso, abre ele um pouquinho, menor do que da circunferência, você abre um pouquinho e vai marcar, ó, um lado. Aí põe aqui de novo, marca 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazer isso nas duas linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas com o compasso. Sempre colocando uma ponta aqui e marcando a outra.
marcando a outra, marcando a outra, marcando a outra. 5 partes. A mesma coisa você vai fazer na linha de cima, sempre começando da ponta. Então você vai marcar um traço, muda o compasso 2, muda 3, muda 4, muda 5. Ah, Expedito, se desse 10, você ia colocar os 10 aqui, ó. Se desse 50, você vai colocar 50. Você quer fazer uma figura de 100 lados, por exemplo, você vai ter que marcar 50 tracinhos desse. Então, como eu quero uma figura de 10 lados, então eu só tenho que marcar 5 pontos, tá certo? Então vou marcar aqui de qualquer jeito, 5 e 5 aqui. Mas esse de qualquer jeito, igual eu falei, com compasso no mesmo tamanho. Você vai vir aqui e vai marcar 5 pedaços do mesmo tamanho. Mas qual que é o tamanho? Qualquer um. Você só precisa abrir um pouquinho o compasso. Você abriu, não pode mexer mais nessa abertura. Então, esse pedaço tem que ser do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse e do mesmo tamanho desse. Você não pode ter tamanhos diferentes, mas pode ser qualquer tamanho. Uma vez que você marcou esses tracinhos aqui, os 5 aqui, os 5 aqui, você vai ligar esses tracinhos aqui, ó. O último aqui com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, o quinto com o quinto e o sexto com o sexto. Aí você fala assim, mas eu só marquei 5, como é que deu 6? Porque o que acontece? Você começa a marcar a partir do primeiro. Então, aqui dentro vai ter só 5 pedaços. Olha só, 1 pedaço, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a ponta não conta, tá? Então, você está ligando na ponta, mas a ponta não conta. Então, você vai ter 5 espaços aqui. E agora que você fez isso lá na folha, esse pedaço aqui, ó, é o pedaço que você quer. Então aí você vai vir com o seu compasso, vai abrir o seu compasso nesse pedaço. Não é nesse de baixo, é nesse aqui do meio. Ou qualquer um aqui, ó. Você pode abrir o seu compasso em qualquer um deles que vai ser o mesmo tamanho. Então você vai abrir o seu compasso nesse pedaço. E aí agora nós vamos voltar lá para a circunferência. Voltando para a circunferência. Como o seu compasso está aberto, você vai marcar aqui dentro da circunferência, ó, 1, 2, 3, 4. Por que você não precisa marcar o quinto? Porque o quinto vai dar aqui no final de qualquer jeito. Tem que dar. Se você fez a coisa certinha, vai dar certinho. Se você começar ao contrário, também dá certo. Ó. 1, 2, 3, 4, o 5 vai bater aqui. Tem que bater. Tanto para um lado quanto para o outro. Porque nós dividimos lá certinho esse pedaço. Essa é a terceira coisa que você tem que fazer. Então vamos lembrar. A primeira, abrir o compasso, fazer a circunferência. Segunda, fazer as linhazinhas e marcar aqui. Terceira, você vai marcar dentro da circunferência. E agora que você fez isso, você vai fazer uma outra coisa. Qual que é? Aquela curva que eu te falei lá, ó. Então, como é que você faz isso? Você abre o compasso, tá? De um lado a outro da circunferência aqui, ó, você vai abrir assim, ó, de um lado a outro. E aí você risca para cá e risca para lá. Faz isso para um lado e faz isso para o outro. E aí, quando você fizer para os dois lados, abrir o compasso no tamanho da circunferência. Vai fazer para cá e vai fazer para cá. E aí o desenho, uma parte vai ficar aqui e a outra parte vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Então aí o desenho está desse jeito até aí. Acabou de fazer isso, você vai ligar mesmo. Você vai começar ligando esse ponto aqui de cima com essa linha. Aí tem que ser com régua. Você vai pegar uma régua, vai pôr uma régua que liga esse com esse. Na hora que a régua estiver aqui, ó, você vai ligar esses dois pontos aqui, ó, tá vendo? Até ele encostar na circunferência lá do outro lado. A mesma coisa com o próximo, você vai ligar aqui, vai ligar aqui, vai ligar aqui. A mesma coisa você vai fazer de baixo para cima. E aí na hora que você fizer isso, mas tudo com régua, tá? Não é no olho igual eu fiz aqui não. É com régua, você vai pôr a régua e vai riscar. Por isso que eu tô deixando os desenhos aqui já pronto. Quando você faz isso com a régua, vai ficar assim, ó. Olha lá para você ver. Mas por que você não fez o traço completo? Porque o que interessa é aonde
essa linha encosta. Então, ó, essa linha aqui, ó, essa rosa, ela vai encostar aqui e aqui, tá vendo? Ó? Essa segunda linha rosa vai encostar aqui e aqui, ó. Mas eu não vou marcar a parte de cima. Essa parte de cima eu não marco na linha rosa. Eu só vou marcar a parte de baixo. Então, o que que interessa? Na hora que eu ligo esse ponto com esse, eu vou marcar esse X aqui, ó. Então, é só esse X. Na verdade, você pode pôr a régua e marcar só um Xzinho aqui, ó. Tá vendo? Não precisa dessas linhas. Essas linhas eu pus aqui só para você enxergar o que eu estou fazendo. Então, a mesma coisa, ó. Você pôs a régua aqui, passou aqui. Onde ela parar cá embaixo é onde você vai marcar. Tá vendo? A mesma coisa na terceira linha. Ó, eu estou passando aqui. Onde que eu vou marcar? Eu vou marcar aqui. E por fim, essa eu vou marcar aqui. Tá ok? Aí eu marquei os 4 pontos de baixo. E a mesma coisa eu vou fazer para marcar os pontos de cima. Então, ó, quando eu pego aqui, passo aqui, ó, eu tenho que passar aqui no meio. Na hora que ela parar na circunferência, eu marco. Então, eu vou pôr a régua e vou marcar aqui. A mesma coisa, pus a régua aqui, ó. Onde ela parar aqui em cima, é onde eu vou marcar. O próximo, a mesma coisa, e o próximo, a mesma coisa. E aí eu vou ter essas marcas aqui, ó, tá? Essa pontilhada é onde você está colocando a régua, mas na verdade você vai marcar só as pontas. Então, quando você marcar as pontas, vai ficar marcado só as pontas, tá vendo? Não tem linha nenhuma na sua circunferência. E aí você vai ligar aonde você marcou os xizinhos, tá vendo? Então, você vai marcar onde você ligou os xizinhos. E aí você pode contar. Tem que dar certinho aquilo que você queria fazer. O que você queria fazer? Um decágono, uma figura de 10 lados. Então, de qualquer jeito que você contar isso aqui, vai ter 10 lados. Eu vou contar com você para você entender. Ó. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Então, qualquer jeito que eu contar, eu vou ter um decágono. Então, é assim que eu faço um polígono inscrito na circunferência, né? Um polígono regular, é dessa forma, tá bom? Eu vou falar bem rapidinho agora, um de 11 lados, porque o nosso tempo está acabando, mas qualquer coisa depois você pega no PET, tá bom? Lá também está te explicando passo a passo com todos os desenhos. Então, eu vou te explicar um heptágono. O que é um heptágono? Um de 7 lados. E, de novo, a nossa circunferência tem 2 centímetros. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Fazer a circunferência, traçar aqueles tracinhos, marcar dentro da circunferência e etc. Então, vamos fazer junto. Então, vamos lá. Ó. Fiz a circunferência. Depois da circunferência, na parte de baixo, eu posso dividir só um lado em 3,5, porque 7 dividido por 2, 3,5. Então, como é que eu faço isso? Eu faço 1, 2, 3 e mais a metade desse pedaço aqui, ó, tá? Então, eu vou marcar metade desse pedaço. Quando eu fiz isso, eu vou ligar todos esses pedaços e eu vou pegar apenas uma medida dessa. Peguei essa medida, eu vou marcar aqui no meio da circunferência. Acabei de marcar no meio da circunferência, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui agora o pedacinho é menor, ó? É justamente menor porque vai ser justamente esse pedacinho que sobrou, ó. Mas você tem que fazer 3 vezes e meia. Então tá certinho, ó. 3 vezes e meia. O pedacinho que sobrou é exatamente aquele lá. Você marcou os 3, vai dar certinho. E agora nós vamos fazer aquela linha. Uma para um lado, abre o compasso todo, uma para o outro. Vou ligar, vou mostrar a figura aí ligando. Então vai ficar 3 do lado de cima, 3 no lado de baixo. E aí, com isso, eu tenho esse desenho aqui, ó. E aí, eu tenho 7 lados, tá? Ok, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, tá bom? Você fez um heptágono, então uma figura de 7 lados, polígono regular de 7 lados escrito, tá bom? Espero que você tenha gostado.
né? Nós traçamos aí um eneágono também, depois você pega lá na internet e ele está desenhado para você aí também, inclusive é uma questão do PET, tá bem? Ele está todo desenhado, o eneágono aí, figura de 9 lados, e hoje nós aprendemos a desenhar aí, não é? Com compasso. Espero que você tenha gostado da aula e um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.